Bom, a todos, obrigado a vocês estarem aqui no nosso terceiro encontro, para a gente continuar falando um pouco de STEM, né, que é o objetivo lá do meu mestrado, né, investigar essa relação aí, tá bom? E vamos lá, então. Hoje, eu queria falar com vocês um pouco, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto, né? Eu vou depois aqui mostrar um pouco dele, tá? Como é que a gente faz o uso da interação com coisas que podem estar perto dos nossos alunos, ou que podem estar até mesmo perto da gente, né? Para que nós possamos se aproveitar disso para poder desenvolver alguma atividade junto aos alunos, no sentido de desenvolver o interesse deles, né? Resgatar o interesse deles por uma atividade científica ou pelo próprio conteúdo escolar propriamente dito, tá bom? Então, seguindo lá aquela estrutura, hoje eu vou apresentar para vocês, vou passar daqui a pouco um pequeno vídeo de, acho que 1 minuto e meio, no máximo, que eu fiz ontem, para poder dar o start dessa história. Depois eu vou falar um pouquinho, e aí eu vou pedir para vocês falarem um pouco. Vou apresentar uma ferramenta, que é o que a gente vai utilizar para testar essa dúvida minha que eu levantei há um bom tempo atrás sobre o vídeo. Então, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Deixa eu só... Espera aí. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Uma guia. Só um minuto. Tá. Tá aparecendo aí uma imagem para vocês? Sim. Tá. Eu vou colocar para rodar o vídeo, então. Para estar com som, tá? Mas se não estiver saindo som, vocês interrompem e... Vocês me interrompem e me falam, tá bom? Então, vamos lá. Vocês, então hoje eu vou fazer vou propor para vocês uma atividade diferente, né? Com base naquilo da gente pegar a realidade do que os nossos alunos estão vivendo, ou da comunidade, ou do local que eles vivem. Bom, eu estou aqui com 3 plantas que eu tenho aqui, pé de limão Tahiti, jabuticaba e acerola. E aí eu comecei a lidar com isso, e um dia eu estava aqui cuidando dessas plantas, podando e tal, e aí eu percebi nas folhas das plantas algumas particularidades diferentes dela. E eu peguei daí uma planta, uma folha, né, qualquer, pegada aqui mesmo, peguei uma flor, uma folha, e comecei a comparar junto com outras, né? Pá, caiu ali. E comecei a olhar, né? Curiosidade minha, comecei a olhar e percebi que elas têm texturas diferentes. E aí, por algum motivo, eu olhei contra a luz do sol, essas folhas, e comecei a reparar que elas têm algumas particularidades, alguns microfuros, né? Ou seja, aí eu comecei a indagar, como é que será que essas plantas elas captam a luz do sol e será que elas captam com a mesma intensidade? Será que pelo fato delas serem diferentes, mais porosa, mais lisa, terem cores diferentes, né? Será que isso tem a ver com a forma com que elas coletam a luz do sol e elas, consequentemente, fazem a fotossíntese? Então, a gente vai verificar de uma forma, usando uma ferramenta digital, se isso é verdade ou não. Beleza? Daqui a pouco a gente se vê lá na ferramenta. Vocês conseguiram, então, ouvir o vídeo? Eu vou repetir um pouco, porque às vezes o som fica meio baixo, tá? Mas, basicamente, o que eu fiz lá? Eu estava um dia, isso foi lá em 2020, né? Mas bem antes eu comecei e falei, vou plantar algumas coisas aqui em vaso aqui em casa e vou começar a cuidar, vou ver o que dá, né? Começar a fazer umas coisas diferentes. E comprei uma muda de pé de limão, comprei uma muda, foram em datas diferentes, né? Uma muda de jabuticaba e uma muda de acerola, e plantei em vaso.
E com o tempo, né, as plantas foram crescendo e, enfim. E aí dentre esses processos de estar cuidando, regar, molhar, e tem que dar uma podada, né, porque, enfim. Aí um dia eu estava lá cuidando disso e aí eu reparei, eu peguei aqui, né, algumas folhas, então essa maior aqui é de limão Tahiti, essa um pouco tamanho médio, por assim dizer, é de jabuticaba, e essa menor aqui é de acerola, né? Aí eu estava lá podando e percebi, né? Percebi que quando eu manipulava elas com a mão, né? Eu começava a sentir, eu percebia, né? Estava tendo uma experiência sensorial em que essas folhas, elas são diferentes, né? Quando eu, por exemplo, eu sinto a folha de limão, eu percebo que ela é mais rugosa, os detalhes delas, eu consigo sentir mais os detalhes da folha de limão, né? Eu percebo que ela, apesar dela ter um tamanho maior, ela tem uma cor mais escura, o verde aqui é um verde mais escuro, ok? É, a, ela parece ter, né, não sei o nome, mas ela parece ter um princípio de oleosidade. Ela não brilha, ela é meio fosca, né, a superfície dela. E quando, sabe aquelas ranhuras das folhas, eu percebo que ela é meio, não é muito bem feita, mas é a mãe natureza, né, do jeito dela. De um certo ponto de vista, você percebe que as linhas não são muito retinhas, elas têm ela não é muito precisa, por assim dizer. E quando eu olho contra a luz, né, eu percebo que existem uns microfuros ali, né? São poucos, mas eu percebo que existem alguns microfuros. Isso com a folha de limão. A folha de jabuticaba, a primeira impressão é que ela é menor, né? Ela é um pouco menor. Quando eu manipulo ela, eu percebo que ela é menos rugosa do que a folha de limão, tá? E quando eu passo a mão nela, eu sinto que ela é um pouco mais discreta com relação às suas características ao tato, ok? A superfície dela é um pouco mais lisa, tá ok? Quando eu olho as ranhuras dela, eu percebo que as ranhuras são mais perfeitas, são mais bem feitas, né? São mais retinhas, tá ok? A cor dela, ela não é tão verde quanto a de limão, certo? Mas ela guarda ainda um verde relativamente. Ela é um tom um pouco mais claro, tá ok? A de jabuticaba. E eu vejo que a superfície dela é brilhante, né? Você percebe que a superfície dela é brilhante, ela não é opaca, tá? Essa é a folha de jabuticaba. A folha de acerola, eu percebo que a folha de acerola, eu percebo que, primeiro, ela é menor, tá ok? Ela é menor. A cor dela, ela se aproxima bastante da do pé de limão. Ela é um verde um pouco mais escuro, né? Mas ela não chega a ser da cor do pé de limão, mas ela é muito próxima. Deve ser um tom, quase que, talvez se sair na luz do sol, ela talvez até pareça igual a cor. As ranhuras dela, diferente da do pé de limão, ela é melhor, ela já é bem mais definida. E quando eu passo a mão, a sensação que eu tenho é que ela é um pouco menos oleosa. Ela tem uma superfície bem brilhante. A superfície dela é mais brilhante do que a de acerola, da de jabuticaba, quer dizer, tá? E quando eu olho ela contra a luz, eu percebo que existe pouca porosidade nela. A de jabuticaba, eu esqueci de falar, quando eu coloco ela de frente com uma fonte de luz, eu percebo que ela tem uma certa porosidade, tá ok? Bom, e aí com base nisso, né, eu lembrei lá das aulas de biologia, né, de química, lá quando eu estava no colégio,
E eu lembrava que os professores falavam, as plantas fazem fotossíntese, né? É a coisa que acho que todos nós, como adultos, associa quando a gente pensa assim, a nível de planta, a primeira coisa que acho que vem na resgate é a planta faz fotossíntese. Como é que é esse alimento? Faz fotossíntese, né? Basicamente, unicamente. Depois a gente, não, peraí, ela se alimenta também de algumas outras situações, mas o fato é a primeira coisa que a gente lembra e que chega a uma conclusão é fotossíntese, né? Legal. E aí, com base nessa indagação, eu fiquei pensando, né, como é que será que, então, por serem folhas diferentes, né, serem folhas de plantas diferentes, será que elas absorvem o sol da mesma forma? Será que, e se elas absorvem o sol da mesma forma, será que elas se alimentam da luz do mesmo jeito? Como é que é isso, né? Porque daí eu fiquei pensando, bom, eu estou aqui num país, num estado onde o clima é um. Será que, de repente, um pé de limão lá no norte, lá no extremo norte do país e lá no extremo sul do país, onde o clima, com relação à temperatura, por exemplo, muda, a incidência, será que a incidência de sol é a mesma, né? Será que essas culturas, elas se dão bem aonde, né? Qual é o ambiente mais adequado que aumenta significativamente a produção dessa planta? E aí, geograficamente, como é que estão essas plantas nesses locais? Por exemplo, será que pé de limão nasce na floresta amazônica? Não sei, né? Aí eu comecei a viajar nessas dúvidas, né? Aí eu comecei até a perguntar, nossa, mas de onde será que vem o limão Tahiti, né? Será que ele tem esse nome porque ele veio lá do Tahiti, por exemplo? Será que é uma planta originária da onde? Da onde veio? Será que a gente importou essa planta de um outro país? Será que ela é endêmica aqui do Brasil? Enfim, né? Eu comecei a pensar em todas essas coisas, questões geográficas, como é que as pessoas lidam, né, de forma a sociedade, como é que ela lida com essa cultura, né? O que isso impactou na vida econômica das pessoas, da cidade, né? E por aí vai. Então perceba que essas minhas indagações, elas vão muito além apenas do simples fato de manipular uma folha, né? Eu comecei a ter algumas indagações em relação a várias questões que cercam todo esse processo de aprendizado, tá ok? E aí, eu queria dividir isso com vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, eu vou colocar aqui no chat, tá? Mas eu vou ler ela e eu queria que vocês participassem, tá bom? Então, deixa eu só desafixar aqui, legal. Então, a primeira questão que eu queria dividir com vocês e queria que vocês contribuíssem com o ponto de vista, a percepção de vocês professor, será que podemos explorar os problemas que estão próximos de nós, da comunidade, dos alunos, para explorar e desenvolver o protagonismo dos alunos? Então, basicamente, pense assim, né? Eu posso utilizar situações, problemas, realidades, condições que estão próximas do meu aluno para explorar e desenvolver o protagonismo dele? Aí eu gostaria que vocês pudessem dar o ponto de vista de vocês. Aí, se vocês puderem se organizando, vocês clicam ali no levantar a mão que está ali embaixo, e aí eu vou organizando aqui por ordem de chegada da mão levantada. Aí, se vocês pudessem dar uma contribuição. Pode falar, Everson. Seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, inclusive, eu usei para o plano de aula um projeto que eu tinha imaginado fazer em 2020 para minhas turmas de tecnologia. E aí eu aproveitei o plano de aula para fazer entregar hoje para você. E foi de a gente estudar uma forma de desenvolver uma embalagem sustentável. De embalagem sustentável, que é uma proposta que tem em um dos livros que a gente utiliza lá na escola, e eu achei interessante porque envolveria todos os alunos, né? Eles iam participar de forma igual,
E a produção desde o início do projeto até o final, quando for a construção desse protótipo da embalagem, é tudo produção dos alunos. Então, de uma certa forma, dá um protagonismo para eles dentro do projeto. Ah, legal, bacana, muito bacana. Obrigado, professor Everson. Quem mais poderia também dar uma ideia, né, ou uma proposta, né? Pode falar, Alberto. Alberto não, desculpa. Adriana. Desculpa, boa tarde, Alberto. A todos, boa tarde. Boa tarde. Professor Flávio. Pode. Oi, Alberto, pode continuar. Como, né, uma das atividades que já foram... Como uma das atividades que a gente pode citar, e que eu já passei por alguma experiência, fora com hortas dentro da escola. Né? Legal. Tinha um terreno baldio na escola, né, onde eu trabalhava, né, e esse terreno foi revitalizado, onde foram plantadas mudas, né, de hortaliças, cenoura, alface, onde os próprios alunos, né, no período do dia de sábado, né, foi em torno uns 8 sábados seguidos, eles se organizaram, cada um trouxe o seu material de casa, né, e aí as mudas a gente conseguiu, né, através da prefeitura, e assim plantamos, né, e eles cultivaram, né. Foi um projeto que interligou várias disciplinas, não foi só a disciplina de história, mas principalmente a professora de biologia, o professor de geografia, e todos nós se ajudamos, né, nessa revitalização. Hoje a horta, até hoje a horta existe e ela produz. Né? Olha que legal. E a produção vai para a merenda. Olha para você ver. Tão interessante. E tem 5 anos, né, que fora trabalhado isso, né? E até hoje vem dando frutos. E penso, né, que em todas as escolas, seja de qualquer região do país, há esse tipo de trabalho comunitário com os alunos, né? Porque ele é necessário, porque nem sempre o Estado, né, ele nos dá suporte, né, para revitalizar a fachada da escola, por exemplo, né, na compra de materiais, né, de funcionamento da secretaria. Então, é necessário trabalhar esses projetos, né, e assim a gente interage com o aluno, inclui o aluno, né, e ele valoriza, sim, mas a escola, porque ele participa, né, ele se sente responsável, né, pela escola onde ele estuda. Por isso é muito interessante, muito benéfico. Entendi. Não, legal. Bacana. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Roberto. Professora Adriana, pode falar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho alguns exemplos aqui na nossa escola. Nós somos uma PEI, né? Ensino integral. O Eric, que está junto aqui no grupo, também trabalha comigo, tá? Tá. Então, depois, se ele quiser complementar alguma coisa, né, que eu não lembrei, tá, Eric? Pode complementar. Na nossa escola, nós temos uma disciplina que se chama eletiva, sabe? Não sei se você já ouviu falar. Né? Agora ela já está mais comum, porque ela também está aparecendo nas escolas regulares, né? Antigamente ela era uma disciplina exclusiva das PEI, então ela não era muito conhecida, muito difundida, né? E nós tivemos algumas eletivas lá na nossa escola, que eu me lembrei aqui rapidamente, que foram justamente aonde foi ativado esse protagonismo dos alunos, tá? Então nós tínhamos um muro lá na escola muito feio, sabe, um muro assim muito manchado, sem tinta, tudo preto por causa da água da chuva, sol. E uma das eletivas foi desenvolver um projeto para que esse muro fosse revitalizado.
E os alunos mesmos fizeram os desenhos, criaram os desenhos que eles queriam pôr lá, eles mesmos foram, escreveram, puseram mensagem, sabe? Então, foi um momento em que eles tiveram a liberdade, assim, direcionado, claro, pelos professores, de melhorar aquele ambiente da escola. Um outro ano, nós tivemos uma eletiva também de jardim. Então, temos um terreno, nossa escola tem muito espaço, sabe, físico, assim. E tinha um terreno lá muito grande, com grama, né? E foi plantado flores, foram feitos canteiros, né? Foi bonito, foi pintado também um outro lado do muro, um outro lado da escola, do prédio da escola. Então, foi bastante protagonista essa ação dos alunos. Fora atividades assim que a gente tinha a líder de turma, então momentos assim de indisciplina em sala de aula, os próprios alunos se reuniam e conversavam entre eles para entrar num acordo, para ver o aluno que estava atrapalhando, que estava sendo sem educação com o professor ou com os colegas, sabe? Então, também foi uma ação de protagonismo. Então, eu acredito que dentro desse tema de resolver problemas próximos aos alunos, né, nós temos, assim, um leque infinito, né, de possibilidades. É uma questão, assim, de verificar, de refletir, de pensar, né, de observar. Você estava aí podando as suas arvorezinhas e observou, assim, do nada, sem querer, a diferença das folhas, a porosidade, a oleosidade, né? Então, foi muito bacana, né? A gente tem que despertar no aluno esse espírito de observação, né? Porque eles fazem as coisas, às vezes, muito assim, no mecânico, sem prestar atenção nos detalhes. E isso é uma coisa, assim, que é difícil, não é fácil. Chamar a atenção do aluno para ele se concentrar e pensar, né, em tantas coisas. Mas eu acho, assim, que tem, sim, tem como a gente explorar, sim, os problemas próximos da escola. Fora outras atividades que nós tivemos lá também, como a solução de suco na hora do almoço, que partiu deles, era um problema ali que eles viviam entre eles se organizaram, cada classe trazia um sabor de suco, e o dia certo para trazer. Então, é uma coisa assim que, na minha escola, estou numa escola abençoada, sabe? Porque foi difícil, não foi fácil. No começo a gente sofreu, penou muito. Mas agora, depois de 8 anos de PEI, a gente, pena que estamos afastados, mas a gente sente que os alunos são diferentes, eles enxergam a nossa escola como um ambiente legal, um ambiente onde eles vão lá para sentir prazer em aprender, para estudar, para conversar com os colegas e se divertir com os professores. Tá? Bom, é isso, espero que tenha dado minha colaboração. Flávio, seu microfone está fechado. Desculpa. Então, professor, foi muito legal essa sua fala, eu acho que veio de encontro a bastante coisa, e é bem legal que são 8 anos de trabalho, mas é um processo que os alunos não vão esquecer, né? Maravilha, muito obrigado. Eric, quer falar? Pode falar, Eric. Boa tarde. Então, complementando, e o Everson falou, trabalho de tecnologia também, e a Adriana, e trabalhamos junto, né? Então, assim, no PEI, né, todas as PEIs, e agora, né, uma parte está indo para essas atividades para escolas regulares, e é justamente trabalhar o protagonismo, né? Ela está lá desde o começo, faz 8 anos, é o 5º ano que estou lá, né? Então, eu também, como professor, tive uma mudança, né? Com o meu protagonismo, correr atrás, como eu já havia falado, né? Eu vou pesquisando, procurando novas ferramentas de trabalho, seja presencial, seja online também, né? E dou aula de geografia, dou aula de tecnologia, e assim, os alunos lá eles têm que ser, né? Eles são e têm que ser protagonistas, né? Tanto que um ou outro aluno é meio difícil, mas um ou outro aluno que não se engaja, a gente tem propostas, e tem vezes, e tem projeto da área, né, ou projeto da sua disciplina mesmo, e às vezes acontece de ter, assim, 3, 4 projetos de uma só vez naquela semana, né, além de prova, além de trabalhos, né, atividades, eles ficavam
né, presencialmente das 7h30 da manhã até as 4. Então já era puxado para eles, era puxado para nós. E como eu falei, às vezes acontecia de ter 3, 4 trabalho de disciplina diferente, fora o projeto da área, e eles corriam atrás, eles entregavam e trabalho excelente. Então, um outro aluno que não se encaixava ali, acabava até ele, por conta dele, saindo, né, pedindo transferência, atormentando a mãe, até a mãe mandar de volta para o regular. Né? E ali não é para os fracos, nem professor, nem aluno, né? É bem isso. E aí, geografia, para mim, é muito, um leque muito grande, né? Trabalhar, falar do meio ambiente com eles e tentar explorar uma ação que poderia ser feita, qual o problema que tem ali no seu bairro. A gente recebia alunos de vários bairros de Sorocaba, de vários bairros de Votorantim, né? Agora, nesses últimos anos, foi ampliando o número de PEIs, então, né, a maioria foi dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, né? Mas quando eu entrei lá, a maioria era de Votorantim, os alunos, né? A escola fica em Sorocaba, ali no Jardim Magnólia, ali no meio do Jardim Magnólia, tinha muitos alunos de Votorantim. Hoje, Votorantim, Sapirapora, própria Sorocaba, tem várias PEIs, então cada um foi ficando no seu bairro, não precisa ir para uma que ainda, né, não tinha e precisava ir. Mas é isso, né? E geografia tem esse lado. E tecnologia, inclusive, eu mandei o trabalho para você, aproveitando materiais descartáveis, né? E reutilizando para fazer alguma atividade maker, como foi o disco flutuante. Na semana passada, nós trabalhamos criaturas fantásticas, aonde eles primeiro planejar, desenhar essa criatura, né, dar um nome, o perfil dessa criatura, e depois, utilizando materiais recicláveis, materializar, né, construir esse boneco, criatura fantástica. E eu fiz com eles ao vivo, então foi bem interessante receber vários trabalhos. Então, isso, né, é o protagonismo deles também. É isso. Legal, muito bacana, legal mesmo. É interessante, né, porque eles começam a se envolver, né, agora. Problemas sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter aquele aluno que, por algum motivo, né, não cabe aqui a gente pontuar, mas que ele não se engaja, não está motivado. Pode ser uma questão de amadurecimento, de envolvimento do próprio ambiente da família, né? Mas, enfim, isso é normal. A gente vai ter, dentro de um coletivo, né? Sempre vai ter alguém que vai estar sempre fora vamos dizer assim, do padrão, né? Mas maravilha. Professora Simone, quer falar? Pode falar se quiser, senão eu continuo aqui. Sim. Oi, então, pode falar. A pergunta é se a gente, né, se a gente pode explorar problemas próximos à comunidade. Não Correto, só a gente isso. Pode, como a gente deve. Né? Acho que, assim, o ensino, ele precisa estar muito conectado com a realidade do aluno, mas sem deixar com que o aluno apreenda conceitos novos e que foram adquiridos ao longo, né, dos tempos. Existe inclusive eu gostaria de comentar aqui que existe eu percebo, né, que na minha concepção é errôneo o professor dizer que tudo tem que partir da realidade do aluno e tudo tem que fazer sentido para o aluno, correto. Mas, além disso, precisa ser apresentado para os alunos os demais conhecimentos ao longo do tempo, né? Porque eu percebo muito que hoje existe uma pobreza muito grande de literatura das crianças, porque só são apresentados para eles ao artista local, né? Eles não conhecem os outros escritores, não conhecem as outras literaturas, todo esse conhecimento que foi vivenciado ao longo do tempo. E assim, existem muitas... Quando o professor consegue associar o conhecimento do dia a dia, né, à prática, o aluno... eu percebo que, na minha escola, os alunos participam mais. Então, por exemplo, geografia, quando o professor consegue trabalhar com concretos, com coisas concretas na geografia, seja na aula de campo, ou seja dentro do próprio espaço escolar, pegar aquele espaço que tem uma terra, ir lá, mexer a terra, ver sobre os nutrientes daquela terra, né, sobre a cor da terra, ver sobre
os resíduos sólidos, sobre os micro-organismos e macro-organismos que podem estar ali, o processo de decomposição das folhas. Então, quando o professor consegue colocar algo concreto, algo visível para o aluno, aquilo faz mais sentido para o aluno e o aluno consegue aprender muito mais. Por exemplo, aulas de campo, ensino de história, por exemplo, eu percebo que a adesão muito grande, os meninos gostam muito quando a gente fazia aulas de campo, principalmente quando fala da história da cidade. Então, eu trabalho em um município em que tem um local que foi a Batalha dos Guararapes, o Monte dos Guararapes. Então, é um local muito histórico para os meninos e que os meninos nem sequer conheciam. Então, assim, como é que a gente estuda história e os alunos, os pais não conhecem aquele local, né? Então, assim, tudo isso, né, que dá um trabalho muito grande, a gente não pode dizer que sim. Os recursos são escassos na escola, no sistema educacional, para a gente fazer esse tipo de atividade, mas aí com parceria, né, pedindo a um e a outro, fazendo uma vaquinha ali, é possível, às vezes, a gente desenvolver, no mínimo uma vez por ano, atividades desse estilo. O mesmo se aproxima com, por exemplo, língua portuguesa, né? O professor pode trabalhar o texto a partir de uma pesquisa que pode ser feita em loco pelos meninos. Eu tenho uma experiência mesmo que foi desenvolvida com um professor de língua portuguesa, onde os meninos pesquisaram sobre projetos sociais na comunidade, né? Então, a atividade dos alunos foi produzir texto sobre isso. Então, isso é legal porque os meninos começam a perceber e a investigar sobre associações, sobre ONG, sobre centro de idosos. Por exemplo, eles perceberam que o centro de idosos estavam faltando fralda e alimento para os idosos, e que os idosos não tinham visita há muito tempo. Então, na gincana, uma das atividades foi levar o recolhimento da comida para esse centro de idosos. Então, são atividades como essa que faz fazer com que aquele aluno, ele torne-se, inclusive, mais humano, né? Quando a gente consegue envolvê-los nesse processo, e não só ser um conhecimento voltado para um currículo apenas para a formação do Enem, que, infelizmente, é isso que a educação se tornou, uma máquina de produzir alunos, de preparar alunos para fazer uma prova para o Enem em prol de uma nota. Eu acho que isso é uma das coisas mais lamentáveis da educação nos dias atuais. Os meninos hoje, no 3º, 4º ano, sendo preparados para o Enem, e essas questões mais subjetivas, sabe? Essas questões mais vivenciais, do dia a dia, do cotidiano, elas acabam, muitas vezes, ficando em segundo plano. Legal, professor. Nossa, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem deixado, né, o elemento humano, né, a gente percebe que o elemento humano parece que tem ficado um pouco de coadjuvante desse processo, né, e acho que é uma luta mesmo resgatar. Só me ajuda a recordar geograficamente, a professora é de Pernambuco, né? Sou de Pernambuco e minha rede é Jaboatão dos Guararapes, aí lá onde tem um monte de Guararapes. Então, porque quando a professora falou dessa batalha, eu me lembrei que eu sou aqui de São Paulo, a gente estudou isso em história, né? E aí, a hora que a professora falou da Batalha dos Guararapes, eu recordei lá atrás na infância. E olha como que é legal isso, né? A gente associar um conhecimento. Evidentemente, eu não vou conseguir dizer aqui exatamente do que se tratava isso, porque é muito tempo, né? Mas eu lembro dessa passagem quando a gente estudou história, né? E acho muito legal essa colocação, que a gente estudar coisas que acontecem em outra localidade também, né? Então, quando você falou desse evento, eu aqui no estado de São Paulo, olha que legal, a gente estudou, viu, né? Não me lembro com detalhes, mas a gente viu coisas em outros locais, né? Mas sim, eu concordo que é importante, né? Mas é importante dar esse start, dar esse estímulo, né? A ideia de buscar coisas, na verdade, é um deflagrador. A gente vai motivando aqui, depois vai criando essa ferramenta de sinergia. E concordo, trazer o elemento humano de novo para esse cenário tem sido uma luta, né? Tem sido um processo. Eu só gostaria de fazer um comentário, inclusive, assim, que é justamente essa preocupação da gente que é professor, de trazer essas questões mais práticas do dia a dia, que vai fazer com que o aluno ele perceba coisas que ele não percebia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na aula de história do 6º ano, a gente estava falando sobre a China Antiga.
E uma das atividades dos meninos era pesquisar, né, sobre o que tem de resquício da China antiga nos dias atuais. E aí eles chegaram a falar da pipa, né? Disse, professor, eu descobri que lá na China antiga o pessoal fazia, a pipa surgiu de lá, ou tinha muita investigação, o pessoal fazia muito isso. E aí descobriu-se nesse processo investigativo que tinha campeonatos de pipa lá no bairro dos meninos, e que os meninos usavam muito cerol. Eles sabiam que era um proibido, mas eles diziam que era algo muito normal e que muitos dos meninos, principalmente os maiores, irmãos dele, da comunidade, amigos, usavam isso. Então, assim, alguns sabiam dos prejuízos que isso podia causar, inclusive, de morte, e outros não. Então, traz a gente para colocar os anos para refletir com coisas como essas, né? Sim. É a proposta do STEM, né? A proposta do STEM é trabalhar essas questões, trazer, né, essas atividades práticas para dentro e causar. E uma das propostas do STEM é colocar o elemento humano de novo no cenário, a gente sair, tentar resgatar isso. Mas sim, muito bacana. Acho que essa proposta de trazer e conscientizar é muito legal mesmo, muito bacana. Bom, maravilha. Eu queria explorar um pouquinho mais a fala de vocês, eu vi que todos falaram aqui, mas eu queria explorar um pouquinho mais. E como é que foi essa questão, quando vocês resolveram trabalhar essa questão do protagonismo, de forma um pouco mais específica, como é que foi isso junto com os alunos e como é que foi isso junto aos familiares deles? Foi algo bem positivo? Teve situações complexas que acabou gerando problemas negativos? Queria que vocês falassem um pouquinho mais aprofundadamente disso. Evidentemente, se você passou por uma situação, né? Como é que foi essa questão de trabalhar esse protagonismo quando vocês começaram, né? Que nem a professora Adriana falou, que o Eric já estão 8 anos, né? Como é que foi isso? Foi muito difícil? Vai lá, professora Adriana. Olha, Flávio, a escola que eu trabalho, eu estou lá, para você ter uma ideia, desde 1996. Tá? Então, eu já acompanhei aquela evolução da escola, muitos anos, muitos gestores passaram por lá, coordenadores, professores, né? Então, eu já trabalho lá há muitos anos. E em 2006, ela virou ET, que era a escola de tempo integral, né? Que tinham as disciplinas do currículo comum de manhã e à tarde eram as oficinas, né? Que eles faziam à tarde, para ficar o tempo todo, o tempo integral na escola, só que era separado. De manhã era o currículo normal, à tarde eram as oficinas. Aí, nós tínhamos uma fuga muito grande de alunos, a evasão era enorme, sabe? Os alunos não queriam ficar na escola à tarde, eles queriam ir embora, porque como ficava claro que as oficinas não eram nota, sabe, assim, não tinham aquela cobrança de nota, eles davam valor para o currículo, porque lá tinha prova, lá tinha atividade, trabalho, etc. Então, aí a escola começou a decair, sabe, quase fechou. Aí, em 2012, que eles entraram com um projeto da PEI, do Programa de Ensino Integral, a minha escola foi a primeira aqui de Sorocaba, a começar a ter esse projeto, então nós somos os pioneiros, e passamos por muitos perrengues, muitos. Primeira aceitação dos alunos, porque eles estavam acostumados com, assim, um clima de meio assim que largado, sabe? Largados, eles ficavam o dia todo na escola, mas muitos para o pátio, muitos matavam aula, pulavam o muro, iam embora, sabe? Aquelas coisas assim bem ruins. E quando a gente chegou, eu já estava lá, e quando os outros professores vieram de fora, professores todos novos, porque é um processo, uma burocracia lá da época, que professor efetivo não podia ficar no PEI, teve que pedir remoção, umas coisas assim que agora não vem ao caso. Mas mudaram os professores, sabe? 90% dos professores mudaram. Então, quando aqueles alunos chegaram em fevereiro de 2013, e viram todo mundo diferente, professores novos, sabe? Um jeito novo, a abordagem deles era diferente, a gente começou a falar de projeto de vida, de ações de protagonismo, eles falavam assim, mas o que esses professores querem ficar sabendo da minha vida? Para que saber onde eu moro? Não interessa, não quero. Nossa, a gente tinha muito aluno rebelde, sabe? Que eles não queriam falar da vida deles. E a gente tinha não tem até hoje uma ação que é a tutoria.
cada professor fica responsável por um grupo de alunos, independentemente se é aluno seu ou não, tá? E a gente tinha momentos de tutoria, onde a gente ficava com esse aluno, conversava com ele, perguntava sobre as dificuldades. A tutoria, ela é voltada para o pedagógico, para a excelência acadêmica dele. Mas, muitas vezes, a gente acaba, sem querer, partindo para o particular, porque os alunos começaram a ver que os professores são amigos deles, se preocupam, sabe? A gente pergunta, e aí, tudo bem? Como você passou o fim de semana? Sabe? E eram coisas que antigamente não tinha essa humanização, né? Até quando a professora Simone falou dessa falta de humanização que a escola procurava preparar hoje para o Enem, antigamente era para o vestibular, né? Fazer vestibular. Tinha que estar bom para passar na faculdade. Então, e lá, a PEI, ela entrou com uma parte dessa humanização, eu acredito. Tanto o protagonismo como o projeto de vida, que é uma aula que eles adoram, e a tutoria, a gente conseguiu fazer com que esses alunos chegassem mais perto da gente, quebrasse essa barreira entre o aluno e professor. Eles pararam de enxergar o professor como aquele professor de cara fechada que entra na sala, dá a sua aula, e se a classe não quer colaborar, ele simplesmente cruza o braço e senta, e que se dane, porque eu estou ganhando o meu, vocês não estão aprendendo, quem está perdendo são vocês, sabe essa fala aí que a gente escuta há anos? E lá não, agora mudou. Então foi muito difícil, nós tínhamos classes rebeldes, tinha classes lá que a gente entrava da aula, eles viravam de costa para a gente, sabe? Então, foi um trabalho, assim, muito difícil, muito, não é fácil, sabe? Mas agora a gente conseguiu, depois, como eu falei, depois de 8 anos. Não é um trabalho rápido, é a longo prazo, é trabalho de formiguinha, né? E tivemos, sim, muitos pais que ficavam ligando, reclamando, por que vocês estão querendo saber da vida do meu filho? Até eles entenderem como funcionava esse projeto do ensino integral, sabe? Do programa de ensino integral, porque agora, sim, é um programa, não é mais separado. As aulas são todas juntas, e na própria aula, quando você vai dar sua matéria, que nem eu que sou de matemática, a gente tem que buscar, ou procura buscar, uma associação daquele conteúdo com o que o aluno tem de projeto de vida, sabe? Eu falo para eles, falei, olha, vocês podem achar assim, mas matemática, esse assunto aí não tem nada a ver com o meu projeto, mas pode ser que naquele momento não, mas o projeto do seu colega tem, né? É difícil você achar um assunto que seja 100% dentro daquilo, não existe, né? Mas tem conhecimento que você vai ver que se associa, tem conhecimento que não, né? Então, a gente buscou essa humanização, tá ok? Maravilha, fantástico. Acho que o projeto de vida envolve todas as áreas do conhecimento. Com certeza, né? Com certeza. O projeto de vida é, como a gente fala, é a espinha dorsal do nosso programa. Tudo gira ao redor do projeto de vida do aluno. Legal, muito bacana. Vai lá, Simone. Eu vou falar, assim, de algumas experiências, porque eu sou da área de história, assim, então, digamos que as minhas atividades eram mais desenvolvidas nessa perspectiva, né? Algo mais mão na massa, então trazer muitas coisas concretas para as aulas. Uma experiência que eu tive no EJA, isso faz um tempinho já, foi na disciplina de geografia, que a gente era professor de ciências humanas, né? Não era história, era ciências humanas, e aí teve uma atividade muito positiva, que, assim, teve uma recepção muito boa dos meninos, porque era a minha turma de EJA, né? Eles envolveram a comunidade, que foi uma atividade de coleta seletiva, mas só foi com foco em recolhimento de pilhas e baterias. Então, assim, aqui era no interior, né? Eu agora estou de volta no interior, e assim, o conhecimento sobre isso é muito limitado, né? Para onde é que vai as pilhas e baterias que a gente usa nos controles remotos, na televisão, no rádio, o pessoal que usa, ainda tem muito rádio, então vai para o lixo comum, né? Então, inclusive, foi um choque para os meninos. Nossa, eu não sabia que isso podia ir lá para o lençol freático, que meu filho já brincou com uma pilha quando tirava do controle remoto, então saía questões como essas, assim. Então, a receptividade e o aprendizado que saiu a partir dessa atividade foi muito rico. Inclusive, a gente fez depois uma atividade de recolhimento, era uma semana, acabou ficando mais de 15 dias. Os meninos foram para outras escolas, a gente conseguiu recolher muitas pilhas e baterias, inclusive levou, para... Na época era o banco ainda, o Banco Real ainda, não, o Banco Santander que tinha, né, os bancos, não sei hoje como é que está isso, mas os bancos tinham um local que recolhia, isso. Aí, assim, atividades como essas eram bem
bem recepcionada pelos alunos. Na minha área de geografia, o que eu mais faço é visita ao museu, porque eu sou uma pessoa muito adepta assim, da valorização patrimonial. E os meninos são maravilhosos, os meninos ficam loucos, né, por atividades de campo, e visita ao museu é tipo o momento mais esperado. Eles fazem de tudo por essa ocasião. Então, assim, os pais também ficam muito felizes, porque muitos filhos não tiveram essa oportunidade de visitar o museu, eles não têm essa prática, não foram educados com isso. Então, trabalhar a história dentro dessa visita ao museu, ver lá o concreto, né, ver as coisas dos antepassados, ver um ferro à brasa, aquela máquina antiga, por exemplo, acho que não sei se você conhece, mas um dos lugares que eu sempre levava os alunos era para o Museu do Nordeste, em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco. Então, era o que eu consegui de parceria de transporte, né, para levar os meninos. Entendi. E, assim, era espetacular a recepção dos alunos e dos pais, né? Os pais ficavam sempre maravilhados com a oportunidade que os filhos tinham de desenvolver, de ir para uma atividade em loco como essa. Muito bacana. Eu não conheço, vou depois tentar procurar esse museu, professor Simone, pelo menos ver se dá para ver alguma coisa online, ultimamente tem bastante, mas eu cheguei sim, aqui em Sorocaba a gente tem o museu, né, do trem, porque é dos ferroviários, mas eu já cheguei, aqui em São Paulo a gente tem o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo, não me lembro exatamente, acho que foi há 10 anos, uma coisa assim, acho que recentemente foi finalizada a restauração, é um museu muito bacana. Em São Paulo também tem o Museu do Catavento, que envolve basicamente ciência, é muito bacana, já levei meus meninos lá, mas eu acho que é muito rica essa experiência de museu mesmo, ela envolve, né, como a professora Adriana falou, parece que o museu ele resgata o projeto de vida de uma era, né, de um momento, uma fotografia, um momento congelado no tempo, que a gente pode revisitar aqui no futuro, no presente, e brincar com a imaginação, com tudo que está envolvido ali. Mas é muito legal. Muito obrigado, professor Simone. Acho que foi muito bacana essa visão que a professora trouxe para a gente também. Mais alguém ou eu posso tocar aqui? Pode falar, Alberto. Sim, a interação é uma coisa que a gente sempre precisa buscar dentro da escola, né? Como já fora citado antes pela Adriana, né, pela professora Simone, pelo professor Eric, mas é sempre muito, assim, muito importante a gente tá promovendo ações nesse sentido, né? Quando eu citei a questão do projeto da horta, fora muito trabalhoso. Tivemos, na época, que fazer reuniões antes com os pais para explicar, né, a situação da escola, o projeto em si, né, e que a gente precisava da ajuda deles, principalmente para apoiar os alunos, né, porque o projeto foi feito em 8 sábados seguidos, né, em que a escola ficou aberta e os alunos poderam acessar, né, trabalhar, né, primeiro limpando o quintal, que era um terreno baldio, né, e que ele foi revitalizado, e aí foram feitas a horta, né? E até alguns pais ajudaram, né? Isso foi muito gratificante, muito, muito prazeroso ver, né? Que alguns pais ajudaram. Agora, outros pais, né? Tiveram, assim, né? Uma resistência, né? Mas eu acho que é uma questão mesmo, assim, falta talvez de informação, de entrosamento para com outros pais, né? E assim, os alunos, eles buscam sentido para as atividades, né? E valorização das atividades que eles fazem, né? A gente explicando isso, mostrando aos nossos alunos que eles pelo simples ato de estar promovendo a escola, estar ajudando a escola, né, eles se sentem satisfeitos, eles se sentem totalmente responsabilizados e representados, né? E essas ações, elas só visam a somar, né, para uma educação, né, que possa formar o aluno não apenas com a questão teórica, né, que a gente se propõe na sala de aula colocar, uma questão de vivência,
da relação de aluno com outros alunos, uma relação, um crescimento cívico, né? Porque o aluno se sentindo, mais uma vez eu repito, responsável por aquilo que ele faz e por aquilo que ele faz de bom na escola, isso vai trazer muitas coisas boas no futuro dele, né? Na formação moral, na formação cívica, né? Entendi. Não, ótimo, eu concordo, é isso mesmo. Acho que sempre vai ter, porque por conta do conhecimento, a falta de entender um pouco mais vai ser sempre um problema, mas aí é um processo, né? Maravilha. Bom, com base nisso, então, dessas indagações que eu fiz lá quando eu estava lá cuidando das plantas, eu vou mostrar para vocês, lembra lá que a gente viu lá o aplicativo Arduino Science no último encontro? Eu vou mostrar uma forma de usar ele para tentar medir essa passagem de luz, tá bom? Então, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Deixa eu dividir aqui uma janela. Espera aí. Aqui. Deixa eu só... Tá aparecendo a tela do meu celular aí para vocês? Sim, está. Tá, maravilha. Então, eu vou usar aqui o programa, né? Vou usar aqui o programa e já tem um pronto aqui, mas eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar no botão do mais e vou utilizar o sensor. Vou usar o sensor de luz ambiente. Esse sensor de luz ambiente, vocês vão reparar que ele já está fazendo leitura da luz que eu tenho aqui onde eu estou trabalhando, tá? Evidentemente, essa luz aqui, ela é uma luz artificial, é uma luz produzida por uma lâmpada LED, ok? Quando eu vou para a luz do sol, a medição é diferente, a intensidade é maior e tarará. Até porque a composição, né? Por que é diferente a luz do sol com a luz da lâmpada, né? O que tem ali de diferente? Será que a composição dessa luz é igual, é diferente, é similar? Bom, enfim, muitas perguntas, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, a folha e vou colocar sobre a câmera, sabe a câmera frontal do celular? Então, é ela que está sendo usada para medir a intensidade da luz que está aqui. Eu vou colocar, então, a folha de limão na frente da câmera, tá ok? Na frente da câmera aqui. Deixa eu só... Parará. Aqui. O que acontece? Vocês vão ver que a hora que eu coloquei a folha de limão na frente da câmera, ele está dando uma oscilada, né? Ele está dando uma oscilada. Então, ele está variando ali. Por quê? A passagem da luz. Evidentemente, se eu pegasse esse experimento e levasse para a luz do sol, vai ter medição, porque a luz do sol, a composição dela tem mais de um espectro de luz. A luz do sol é composta por várias fótons ali e tal. Aqui a luz branca, ela é única, né? Então, o experimento dentro de casa não funciona muito bem, mas só para a gente ter um start ali. Vou tirar a folha de limão. Então, eu vou anotar aqui, a folha de limão deu 0, né? Então, eu posso anotar isso até por referencial meu. Vou tirar a folha de limão e vai começar a fazer a leitura. Vou fazer agora a leitura usando a folha de jabuticaba, tá? A folha de jabuticaba. Perceba que a folha de jabuticaba, ela está mantendo, ela não está, lembra que a folha de limão estava oscilando entre 2 e 0? Já agora, a de jabuticaba, ela se manteve em 2, né? Então, olha que bacana, a de jabuticaba está com 2 aqui, e fica, tá? Ou seja, está passando, olha lá, deu uma variada para 4 agora, está passando um pouco de luminosidade, né? Pela a folha. Vou tirar a folha de jabuticaba. Vou colocar agora a folha de acerola. Vamos ver a folha de acerola. Vou colocar aqui a folha de acerola. Deixa eu posicionar aqui direito. Espera aí, que ela é mais pequenininha. A folha de acerola, ela está fazendo uma coisa diferente. Ela deu mais, né? Ela deu 4, a de acerola. Ela está variando ali entre 4 e 6. Vamos deixar 4,
tá? Mas olha que interessante, né? Usando um dispositivo que não tenha a menor finalidade de ser preciso, né? A ideia aqui de usar esse dispositivo é apenas para a gente ter deixa eu só vir aqui. Só sair daqui agora. Lá, tal. Deixa eu finalizar aqui para voltar. Bom, a ideia, então, deixa eu conectar, deixa eu sair daqui. Maravilha. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, perceba que eu usei um recurso, né, simples e que me mostrou ali um quantitativo, né? E com base nesse quantitativo, a gente pode fazer algumas indagações. Então, por exemplo, será que o fato da cor, né, das folhas, ela repeliu, ela refletiu a luz obtida? Será que essa questão da oleosidade, né, dessa composição da folha, será que o que influenciou essa mudança quantitativa da passagem da luz? E aí a gente começa aquele processo, né? Será que pelo fato aquela quantidade de furos que eu falei para vocês, que são microfuros na folha, ela está influenciando nessa passagem? Ou seja, tem muitas perguntas, né? Mas que envolvem várias situações. Será que, por exemplo, por conta do clima que o nosso país tem, da localização, da onde essa planta veio, a necessidade dela ter essa maior quantidade de furos na folha é uma necessidade para ela poder fazer essa fotossíntese, né? Será que a outra planta que tem menos porosidade, ela é por conta de um outro clima, da onde ela surgiu? Então, isso leva a gente a várias perguntas, né, que envolvem várias áreas do conhecimento, ok? Então, é um start, é aquilo que a gente estava falando um pouco anteriormente, né? Como é que eu vou envolver o aluno numa situação para que ele possa também virar protagonista? Então, perceba que um experimento bem simples, que não tem a obrigação de ser preciso, que não é esse o objetivo, mas é começar a startar no próprio aluno essas perguntas. Será que isso influencia isso? O que isso está influenciando? Por que será que é assim? Isso é assim porque essa planta veio de um clima árido, veio de um clima mais frio. Mas qual é que é a história dessa planta? Como é que ela chegou aqui? Ela veio porque a migração dos pássaros? Será que ela veio com algum descobridor, né? Como é que aconteceu isso? Foi pela troca de especiarias, né? Então, perceba que são muitas coisas legais que os alunos podem começar a se perguntar. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Bom, com base nisso, então, eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês, né? Essa daqui, ela é um pouquinho mais incisiva, mas ela é um pouquinho mais objetiva, por assim dizer, né? Deixa eu colocar ela aqui para vocês. E aí eu estou perguntando assim, professor, quais outras formas de desenvolver esse projeto pensando apenas em tecnologias analógicas? Eu usei um recurso digital, né? Então, fala assim, por que eu estou pensando nisso? Os nossos alunos não têm celular, mas às vezes o professor tem. Então, ele pode mostrar isso daqui para o aluno em sala de aula, né? E pode projetar isso no computador e tal, e dar uma visão. Mas como é que eu poderia fazer esse experimento junto com os alunos, pensando só de forma analógica e não digital? Como é que você poderia pensar no seu projeto, que você pode estar acostumado a usar um recurso digital, e pensar nele no analógico, e depois vice-versa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vocês poderiam, então, tendo esse projeto, essa ideia de pano de fundo, como é que vocês poderiam executar ela de forma analógica, sem ter que trazer os mesmos resultados ou a mesma ideia que aqui eu apresentei para vocês? O que a gente poderia fazer de forma analógica para explorar isso? Pode falar, Everson. Acredito que poderia criar junto com uma caixa escura, talvez, e colocar como se fosse uma lente essa folha.
Também, poderia, né? Porque daí você pega uma caixa de sapato, né? Isso. Legal, entendi. Uma lanterna, alguma coisa, uma lanterna, né? E aí observar ali, fazer observar qual é o grau, né, de luminosidade. Fazer um qualitativo. Entendi, perfeito. Comparativo entre as cores. Entendi, bacana. Muito obrigado, Everson. Professora Simone? Você está falando especificamente da observação das suas folhas, é isso? Isso, mas se a professora quiser fazer um paralelo, fique à vontade. Eu não sei se vai... Tudo vale. Mas, por exemplo, uma das formas de perceber sobre essa irradiação solar, não é isso? É fazer a observação das plantas, do crescimento das plantas. Então, por exemplo, as plantas que crescem mais é porque elas estão mais expostas ao sol. E as que crescem menos, quer dizer, não é regra, mas, por exemplo, eu estou falando isso porque eu tive uma experiência de visitar mata. Então, a observação era aquelas plantas maiores, que tinham folhas maiores, elas ficaram mais expostas ao sol. E as plantas menores, né, que ficavam embaixo dessas maiores, elas recebiam menos irradiação solar e, por consequência, tendiam a crescer menos. Então, talvez, não sei se é possível fazer essa analogia, não sei se isso é uma regra, né? Não sei se é uma regra, mas a gente sabe que as plantas se alimentam do sol, né? E se ela não tem o sol, então é possível que ela não se desenvolva, né? Tão quanto seriam necessários se ela estivesse exposta ao sol. Ou mesmo acontece com a gente, né? A nossa exposição ao sol, a necessidade do hormônio D na fabricação dos nutrientes, né? Da formação da nossa capacidade cognitiva e cerebral, a questão da importância do sol na vida da gente para fazer eu queria utilizar o metabolismo, né, e a organização das outras vitaminas no corpo da gente. Então, tão quanto na vida das plantas, a importância do sol na nossa vida enquanto ser humano, né, que muitas vezes isso não é muito exposto. Na verdade, nos condenaram o sol e nos ensinaram a usar o protetor, mas não nos ensinaram não nos ensinaram que o sol é muito importante e a gente precisa tomar sol. Aí, assim, acho que para fazer uma analogia nesse sentido, assim, eu não sei se ficou muito... Ficou fantástico. Ficou ótimo, porque você transitou de uma observação de um universo das plantas e trouxe para a gente aqui do universo humano. Então, será que a gente pode tomar tanto sol quanto as plantas tomam? É uma indagação. Aí, evidentemente, a gente tem que buscar mais conhecimento, né? Mas eu acho que é por aí que a gente vai. É por aí que o STEM nos caminha, nos leva, entendeu? Bacana. A professora Adriana quer falar? Nos leva. Pode, Alberto, só um minutinho, Alberto. Vai, professora Adriana, pode falar. Rapidinho. Não, é que eu estava lembrando aqui das aulas de ciências, aquela experiência que tem do feijãozinho que a gente planta, né? E se a gente cobre ele com uma caixa de sapato ou uma caixa assim, e faz um furinho. E aí a planta vai buscando, né? Vai saindo por aquele furinho, porque ela vai buscando o sol, né? Então, também seria uma analogia. E outra coisa que eu faço aqui na minha casa, eu tenho muito vaso, né, pendurado. E quando eu percebo que o vaso, o lado que tá pro sol tá lindo, o outro lado tá mais murchinho, eu pego e viro o vaso. Rodízio. Fico fazendo rodízio com meus vasos para ficar bonito todos os lados. Porque o sol é muito importante, é fundamental, né? Perfeito. É só isso que eu queria falar. Maravilha. Obrigado, professora Adriana. Professor Alberto, vai lá. Em cima daquilo que a professora Adriana, a professora Simone, né, o professor Everson disse, né, a gente poderia levar, e até o professor Flávio também citou, a gente poderia levar esse experimento da folha para os alunos, em forma deles plantarem algumas variedades em vasinhos pequenos, seja vasinho de margarida, uma coisa muito simples, e pedirem a eles, né, que semanalmente façam um relatório, ou que seja por escrito, como que está o desenvolvimento da variedade, né, da sua plantinha e tal, né, e depois, se eles quiserem, né, levar para a escola para mostrar o desenvolvimento e tal, né, mas em relato, ou que seja em relato de vídeo, né, como o senhor fez, né, da sua experiência, ou que seja em relato por escrito,
mas eu penso que é um trabalho que iria sair muito bom, né? Ia ter grande sucesso, porque os alunos em si, nossos alunos gostam, né? Todos os alunos gostam dessa questão da participação, de praticar mesmo algo, né? Colocar a mão Isso é na muito massa. gratificante para eles, né? Perfeito, maravilha, ótimo. É isso mesmo, acho que é essa questão de trazer. E aí, eu queria fazer uma provocação com uma fala de vocês um pouco antes. E como é que tá o protagonismo? E como é que foi o protagonismo de vocês nesse processo? Né? Agora é para vocês a pergunta. Quando vocês, como é que foi essa questão de vocês pensarem que vocês agora querem ser protagonistas das aulas de vocês, né? Em algum momento, não sei se vocês foram protagonistas desde quando vocês começaram a dar aula, né? Como é que foi essa questão do protagonismo da aula de vocês? Mas você, professor, a gente falou do protagonismo do aluno, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um falasse um pouquinho sobre o seu próprio protagonismo em suas aulas, nos seus projetos, né? Podem falar. Agora a pergunta é para vocês, né? É chato a gente falar da gente, né? Pode falar, professora Simone. Olha, a minha experiência de sala de aula, acho que carrega muito da minha formação enquanto pessoa. Quando na minha adolescência, por volta dos 15 anos, eu entrei em uma ONG como jovem educadora. Legal. E depois, numa ONG, eu ingressei num grupo de teatro, depois fiquei durante 2 anos num grupo de teatro, que falava sobre a ida do nordestino para São Paulo em busca de trabalho, e depois ele voltava para o interior porque ele queria plantar, queria produzir, e aí tinha muito a instituição trabalhava muito com agricultura orgânica, com formação de agricultores. Então, essa experiência minha de formação de jovens, onde eu trabalhava muito nessa questão envolvia muito com o social, né? Aí depois eu fui para trabalhar com políticas de criança e adolescente, aí ingressei no Conselho de Direito, depois trabalhei como educadora quando eu saí da ONG. Então, a minha experiência hoje de sala de aula, eu acho que carrega muito dessas experiências que eu vivi. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com adolescentes, então a gente fazia muita dinâmica de entrosamento, dinâmicas para quebrar a timidez, para quebrar o gelo. Então, essas experiências que eu tinha na ONG, quando eu vivenciava como educadora, com oficinas de direito e cidadania, oficinas de desenvolvimento pessoal, eu acho que eu trago muito também para a minha sala de aula. Então, como eu fui formada na minha adolescência dentro desse processo, eu acabei trazendo muito dessa minha formação para a sala de aula. O mesmo depois, né? Eu fui trabalhar na assistência social. Antes de entrar na área da educação, eu também já trabalhei na assistência social. E, assim, eu tive muito contato, né, com famílias em situação de vulnerabilidade, com famílias, com programas de Fome Zero, famílias em situação de violência, de segregação social, enfim, tudo que a gente possa imaginar que diz respeito à vulnerabilidade, né? Então, me trouxe um olhar muito do qual é a vida dos meus alunos. Então, meus alunos vêm de comunidade, eu tenho uma turma de vários alunos que saíram de um lixão, né, e foram removidos para um habitat educacional, um centro habitacional. Então, assim, eu acho que a forma como eu procuro trabalhar com os meus alunos hoje traz muito dessa minha vivência enquanto pessoa, sabe? Muito das minhas experiências. Então, esse termo protagonismo, inclusive, eu já tive acesso, eu tinha muito acesso à minha formação. O jovem, ele é protagonista da sua formação. Inclusive, hoje, eu sou muito crítica com o que eu fui formada, né, que dizia que a gente é responsável por mudar a realidade da nossa volta. Eu não tenho mais essa verdade. Eu não trago mais isso como uma verdade absoluta. Inclusive, um dos teóricos que não existe, que ele já faleceu, que era Antônio Carlos Gomes da Costa, foi o primeiro livro que eu li que falava o professor como educador, né, e trazia muito esse protagonismo.
E aí depois, né, acabou isso sendo internalizado na minha prática como um todo. Então, assim, não é só aquele professor que dá uma aula baseada no currículo, mas que incrementa uma série de outros fatores. Eu acho que isso, o que eu trago hoje, não é nem como o que eu aprendi na minha formação, na faculdade, porque isso a gente não aprende, né? A gente vivencia no cotidiano e a gente acaba reproduzindo isso no nosso papel de professor. Eu acho que na minha formação hoje, a base da minha vivência na minha vida até os dias atuais. Bacana. Muito obrigado, professora. Muito legal mesmo. Eric, pode falar, Eric. Então, desde o momento que eu acabei entrando na faculdade de Geografia, depois começando para valer em 95 a lecionar, comecei como eventual, passei por várias escolas, várias realidades, vários municípios, aí depois fui pegando as aulas, aí passei no concurso, aí uma hora eu fui para a parte de coordenação, né, a parte pedagógica, fiquei 2 anos coordenador, depois vice, depois mais tarde de diretor, né, então tudo isso já vai mudando e a gente já vai se tornando protagonista desde esse momento, né, e depois quando eu resolvi entrar na PEI, né, como a Adriana falou, lá são 8 anos, então eu entrei, já fazia 4 anos que existia esse projeto lá, então eu já peguei encaminhado, já peguei um pouco mais sossegado e quando ela, né, participou da iniciação, né, e aí eu tive que reaprender tudo novamente, né, porque lá você acaba aprendendo tudo novamente, tendo que reaprender, tendo que ser protagonista, né, e nem muitas coisas, muitas ações você já faz, só não tinha esse termo, conversar com o aluno, né? Você conversava informalmente, agora não, lá tem a tutoria, você tem o aluno, e aí eles olham, você tem que dar, ter essa conversa com ele pedagógica, incentivar, né? Tá descendo, tal. Projetos, né? Tinha mais um, do aluno, né, incentivar o aluno a fazer, propor desafio para eles, né, e aí veio o termo protagonismo, né, o aluno que vai atrás. Então é isso, né, e aí, lógico que de 95 até hoje eu também, com ferramenta, tecnologia, eu também fui melhorando. Entendi, bacana, ótimo, legal. É um processo, né, maravilha. Mais alguém quer falar? Senão, pode falar, Everson. Eu acredito que esse protagonismo ele é obrigatório ao professor, né? Independente da prática, metodologia que ele utiliza. Eu sou da área do esporte e como o protagonismo ele é no dia a dia, né? Então, quando eu decidi a me tornar professor, eu entendia que esse protagonismo ele era algo que fosse real do dia a dia do professor, assim. Legal. O que a gente precisa fazer é ir se especializando, né? De acordo com o que a área que você vai seguir ou não. Então, eu busco sempre tá fazendo algum curso, me aproximar de algum conteúdo que eu tenho uma dificuldade maior ou um tema que eu tenho uma dificuldade maior. E aí, durante as aulas, eu tento aplicar de acordo com o que é a proposta. Maravilha. Obrigado, Everson. Vai lá, Alberto. A minha experiência, no início, ela foi complicada. Foi muito complicada, porque eu, assim, quando eu terminei a graduação, eu me senti um pouco inseguro, né, e tal, e comecei a lecionar e tal, como prolabore, e eu via que no primeiro e segundo ano de trabalho as coisas não estavam andando muito bem, né, não estava, assim, agradando muito os alunos na questão da metodologia de aula, né, havia falta de concentração por parte deles,
Até que um momento assim, né, não sei se foi de inspiração ou foi assim, algo planejado, porque já faz muito tempo, eu perguntei aos alunos o que eles gostariam de ter como metodologia de aula. A exposição de um filme, a exposição de slide. E aí, em si, os alunos começaram a falar: olha, professor, o senhor pode trabalhar dessa forma, pode expor um filme. E aí eu pensei: olha, eu vou fazer essa experiência e tal, né, de forma humilde, acatando o que eles me falaram, né, e as suas opiniões, e deu certo. E aí eu pensei, não, eu vou, então, a partir do momento, em algumas aulas mais específicas e tal, eu vou propor 3 alternativas de metodologia. Não só em todas as aulas, né? Sim. Porque também não dá tempo, né? No calendário. Mas em algumas aulas específicas eu proponho 3 alternativas de metodologia: exposição de um filme, exposição de um trabalho em grupo, né? E aí eles escolhem, né? Legal. Dentre essas 3 alternativas, e vem dando muito certo, né? Sempre eu converso com eles nesse sentido: olha, a aula vai ser, né? Vai ser uma aula em forma de diálogo. Eu procuro sempre dialogar com eles, né? Eu não sou o melhor professor, ainda tenho que aprender muito, né? Mas eu acho que o protagonismo nosso como professor parte dos alunos, porque eles em si são a parte mais interessada na questão do aprendizado, e a gente aprende muito com eles. É uma troca, né? É uma relação de a proximidade e assim, troca de saberes, né? Sempre, né? Eles nos educam, né? E a gente só procura aprender com eles, né? Perfeito, maravilha, muito obrigado. Acho que é isso mesmo, Alberto. Acho que todos falaram aqui um pouquinho e eu acho que é bem isso mesmo, né? No final é uma caminhada, é um processo, né? Antes de finalizar, eu queria dividir, eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Eu só deixo, nos encontros eu só deixo desafio para vocês. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Eu vou mandar depois para vocês. Eu vou pedir para você aqui. Deixa eu abrir aqui. Acho que está aparecendo aí para vocês já a tela, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês e vou solicitar que vocês preencham os espaços que estão em branco, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês já? Sim. Tá. O que eu vou pedir para vocês? Então, essa ideia, né, de translucidez da folha que eu trouxe aqui para vocês hoje como, vamos dizer assim, como pano de fundo, né? E aí tem aqui um problema, tem uma pergunta, né? Todas as plantas coletam luz do sol da mesma forma e intensidade? Então, é só uma indagação. Mas o que eu gostaria que vocês colocassem aqui para mim? Que ano escolar vocês poderiam trabalhar essa questão, né? Qual vai ser a estratégia do trabalho? Vai ser individual, vai ser em grupo, projeto e tarará. E aqui, ó, tem um espaço, vocês vão colocar de acordo com a percepção de vocês e de acordo com alguns insights que a gente falou aqui hoje, quais as disciplinas da área do conhecimento, né, da grade curricular da escola, elas podem estar relacionadas nesse estudo, né, dessa ideia de buscar dessas folhas aqui e investigar isso. Tá? Então, quais disciplinas poderiam estar relacionadas? Matemática, português, química, filosofia, sociologia. Cada um vai responder de acordo com a sua percepção. E de acordo com a disciplina que você colocou aqui, eu gostaria que vocês colocassem uma breve introdução de por que essa disciplina ela faz parte disso. Por que ela está incluída nesse contexto? Porque ela vai buscar esse entendimento, ela vai buscar a investigação disso, tá ok? Então, tem um espaço aqui, vocês podem colocar algumas disciplinas, tá ok? Com relação aqui aos códigos da BNCC, eu deixei opcional, tá ok? Então, quem quiser colocar os códigos da BNCC que acha que está envolvido nessa atividade, pode colocar. Quais as tecnologias envolvidas?
celular, computador, lanterna, caixa de sapato com furo para entrar a luz. Pode ser tecnologias digitais e analógicas, mas é opcional, tá bom? Você pode colocar se quiser. E aí, aqui, quais as habilidades de STEM você identificou nesse projeto, nessa proposta? Quais as áreas do conhecimento? Que STEM é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, com relação à área de ciências, o que você identificou aqui de STEM? Com relação à área de tecnologia, o que você identificou aqui? Então, construir um texto aqui, tá? Uma breve introdução aqui de como é que você identificou a contribuição. Lembrando que STEM não precisa ter as 5 letrinhas participando do projeto, tá ok? A gente falou disso no último encontro, né? Na semana passada. E aí, de forma bem simplista, ou se você for querer ser perfeccionista, não tem problema, você colocar aqui uma ordem, uma sequência de como é que você desenvolveria esse projeto. Até ao ponto do aluno, de repente, falar, eu coletei esse dado, tá? Então, eu vou mandar isso aqui para vocês, e aí eu gostaria que vocês preenchessem e depois me retornassem isso. Flávio? Pode falar. Ela é resposta individual ou a gente vai responder coletivamente no Google Docs? Não. Cada professor vai ser de forma individual. Então, por exemplo, o Flávio vai responder de acordo com a trajetória dele, de acordo com a percepção, com a forma como ele enxerga a vida, a sua própria vivência de docência, como é que eu vou preencher? Eu vou ver ali e vou preenchendo, tá? Porque lembre-se, o meu projeto, ele é uma investigação, ele não é um curso. Eu quero aprender também como é que vocês enxergam a educação, porque eu não sou professor eu não tenho licenciatura, eu quero entender como é que a educação ela é vista, e eu preciso da ajuda de vocês. Entendeu? Pode falar, Alberto, se ia falar alguma coisa, pode falar. Sim, o formulário para transcrever as respostas você se encontra, o senhor vai passar por e-mail? Vou mandar por e-mail. Na plataforma do Não, eu vou mandar por e-mail para vocês. Eu vou mandar esse formulário por e-mail para vocês. Tudo bem? Ok, professor. Obrigado. Professora Simone, desculpa, eu consegui responder a dúvida da professora? Tá bom. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida, então, sobre isso, eu vou encerrar aqui, que a gente está quase com 1h30, né, de encontro. Everson, quer falar? Fale. É para desenvolver um projeto, né, que consiga trabalhar essa questão da translucidez, né? Não, eu já estou mandando. Eu quero que você identifique para mim, por exemplo, ali na lista de disciplinas, do ponto de vista seu, quais as disciplinas do núcleo da área do conhecimento você consegue enxergar que tem relações ali? Então, só que daí no final lá tá para descrição da descrição, né? Nessa descrição eu tenho que colocar o que eu imaginei como Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui a tela. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a lista das disciplinas que você vai dizer para mim que você, de acordo com a sua percepção, você acha que tem relação com esse projeto. Sim. Aí, aqui embaixo, você está falando do STEM ou do desenvolvimento? Desenvolvimento do projeto. Ah, não. Aí, aqui, ó. Pode falar, Everton, desculpa. Aí, eu imagino assim, que eu desenvolva uma atividade para chegar a esses resultados, ou seja, que o aluno consiga encontrar dados para essa atividade. Então, não, aqui... como que eu vou fazer essa atividade? Isso, exatamente, é a ordem lógica. Então, a primeira coisa, sei lá, estou chutando aqui, você vai apresentar a ideia para os alunos. Pessoal, vocês vão coletar folhas que estão próximo da localidade de vocês e vocês vão trazer. Segundo passo, vocês vão, de repente,
colocar observações que vocês podem encontrar nessas folhas, que nem eu fiz no começo, né? Ela é porosa, qual o tamanho, a cor, né? E aí eles vão fazendo. Eu quero que você descreva para mim, do ponto de vista seu, como é que você vai organizando essas ideias. Entendi. Tudo bem? Então tá jóia. Mais alguém? Pelo que eu entendi é o seguinte, não é algo relacionado à minha disciplina, mas como eu vejo que esse tema pode ser abordado nas diversas disciplinas. Não é isso? É isso. Na minha visão, o tema é esse que você deu. Exatamente. Das folhas das plantas. Exatamente. E aí, dentro do nosso conhecimento, no nosso limite dessa área, inclusive, exato, aí que a gente vai ver como é que isso pode ser abordado. Perfeito. Que pode ser, inclusive, o que a gente já sugeriu aqui, né, quando você estava falando. Exatamente. Então, lembre-se, tudo o que nós falamos nesses encontros, eles são importantes, porque eu estou tentando entender como é que acontece esse processo de educação, tá? Como é que o STEM vai organizar tudo isso. Tá? Então, é exatamente isso, professora. De acordo com a trajetória, com a vivência, com o limite da criatividade, da interdisciplinaridade de cada um, eu quero saber como é que vocês enxergam isso. Né? Então, perceba que isso é muito ímpar. Né? Se eu fizer esse texto aqui, o objetivo não é esse, não é comparar o meu preenchimento com o da professora Simone, mas se a gente fosse esse o objetivo, com certeza as minhas observações serão totalmente diferentes, né? Porque nós, de certa forma, enxergamos o mundo de forma diferente. É por isso que quando a gente conversa, existe uma riqueza na interação entre os humanos, porque daí a professora Simone traz uma coisa que eu não conheço e eu trago informações que a professora também não conhece. E nessa troca de ideias que a gente vai construindo algo muito legal. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Cada professor, dentro do seu limite, perceba que é uma provocação, entendeu? É uma provocação. Eu quero tirar vocês, vamos dizer assim, eu quero tirar vocês um pouco da zona de conforto da disciplina de vocês. Eu quero saber como é que vocês enxergam isso. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. E qualquer dúvida, pessoal, podem mandar mensagem, tá? Não fiquem com a dúvida. Mandem mensagem, perguntem, tá ok? Não fiquem, será que era isso? Pode perguntar, Flávio. Eu estou vendo aqui essa atividade, eu estou com uma dúvida com relação a isso. Pergunte, tá? Eu dou um feedback para vocês, eu procuro sempre responder rápido, tá? E uma outra coisa muito legal, eu falei ontem com o pessoal de sexta-feira, vocês podem conversar entre vocês aqui pelaquela comunidade que eu criei lá no Telegram, tá? Vocês podem conversar entre vocês podem tirar dúvidas entre vocês, tá? Não fiquem também só dependendo de mim, tudo bem? Professor Alberto, o professor abriu o áudio, quer falar alguma coisa? Sobre a aula passada, o senhor recebeu o meu plano de aula? Sim. Só era isso mesmo, professor. Eu vi que alguns mandaram hoje, eu não sei. Se você depois quiser me mandar uma pergunta lá no grupo do Telegram ou via e-mail, professor, confirma para mim se recebeu, eu devolvo o e-mail para você, tá? Acho que fica mais fácil, que eu vou dar uma olhada aqui depois. Tá bom? Combinado, Alberto? Pode ser assim? Tá bem, professor. Tá. Pode ser. Então, pessoal, se não for mais isso, se não tiver mais nada, eu vou encerrar com vocês. Tudo bem, então? Então tá jóia, pessoal. Muito obrigado de novo pela presença de vocês, tá? Fico muito feliz que vocês tenham aí aparecido, participado desses encontros e fico muito agradecido, tá? Tchau, tchau para vocês. Ótimo final de semana, tá bom? E vejo vocês semana que vem novamente, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Ótimo final de semana para todos nós. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. E qualquer